Oi, gente, mais um vídeo para vocês aqui, graças à sua pergunta. Hoje vou falar aqui 6 passos de apuração do ICMS. Se você quer saber um pouquinho mais, acompanhe esse vídeo. Muito bem, gente, fiz aqui um básico esquema para você sobre este tema ICMS, certo? É um tema muito realmente falado, todo mundo aí tem dificuldade de entendimento, enfim, realmente é uma discussão muito grande, novamente trazendo aqui informações para vocês. Primeiro de tudo, o que é o ICMS, gente? A gente precisa conceituar para a gente entender onde cabe o fato gerador do ICMS, certo? Então, ICMS, Imposto sobre circulação de mercadoria. Aqui é um primeiro ponto importante. Muita gente até confunde, imaginando que o ICMS incide somente sobre circulação de mercadoria, ou seja, compra e venda de mercadoria. Não, mas lógico, é um dos fatos aí principais. Circulação de mercadoria, ou seja, houve a circulação, houve uma venda de mercadoria, cabe o ICMS, ok? E prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. Gente, esse item final aqui, serviço de prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, também é um fato importante. Até porque aqui são fatos imateriais. Não é igual uma mercadoria que você é poupável, né? Mas prestação de serviço, por exemplo, serviço de transporte de pessoas. Você pega aí um avião, Macapá, São Paulo. É um transporte interestadual. Incide ICMS nessa operação? Sim, incide ICMS. Por exemplo, transporte de carga. Transportou uma carga do Pará para o Amapá, via balsa, via aérea, enfim, também incide ICMS. E também de comunicação, aí tem situações que você precisa entender. Por exemplo, telecomunicações, a parte de telefonia, todas essas telefonias, celular, enfim, todas essas operadoras, certo? Na operação da sua conta lá de telefonia, incide ICMS. Então, todos esses fatos, exemplos básicos que eu estou trazendo aqui para você, são fatos geradores que incidem o ICMS, tá? Outro fato importante, gente, ele é regulamentado pela nossa Lei Candir, certo? Famosa Lei Candir, Lei Complementar número 87 de 96. Gente, outro fato importante para falar para vocês, além da Lei Candir, é também que ele é, além de ser o maior tributo estadual, e lembrando, por mais que seja tributo estadual, uma boa parte dele também é repassado para os municípios, certo? Então, por isso que o município também fica de olho no ICMS, porque uma fatia vai também para os municípios. Então, você precisa, além de ler a Lei Candir, você precisa estudar os códigos tributários de cada estado, estabelecendo inclusive o ICMS. Lógico, tem aí IPVA, ITCMD, tem outros fatos aí que competem ao estado. Porém, todavia, falando especificamente do ICMS, você tem que pegar o regulamento do ICMS e estudar. As Alves, é gigantesco, é enorme, existe uma série de entrelinhas, uma série de situações que a gente precisa entender. Lógico, é assim, gente. O sistema tributário brasileiro ele tem essa complexidade realmente. Então, a dica que eu dou para quem aí está trabalhando especificamente com venda de mercadoria, você tem que entender do regulamento do ICMS, pelo menos ter ele para você ter uma base, certo? Dos fundamentos básicos, que inclusive vou estar passando aqui para vocês esses 6 passos de como você apurar o seu ICMS, lógico, de acordo com a sua necessidade, com a sua empresa. Uma outra observação que eu coloquei aqui para você, antes de chegar aos 6 passos, é que você precisa saber, que é uma dica básica aqui, você precisa saber da alíquota do ICMS interestadual, ou seja, praticado entre o estado de origem e destino, certo? Que pode ser 3, somente 3, tá, gente? Somente 3. Pode ser 4, 7 ou 12. Alves, quando é 4? Operações com 4% são operações de produtos importados, certo? Operação interestadual em relação a produtos importados. Alíquota interestadual. Operação com alíquota de 7%. Então, por exemplo,
Entre uma operação do Amapá e regiões do Sul, Sudeste, são operações interestaduais de 7%. Operações com 12%. Então, o Amapá com operações de 12% destinado, por exemplo, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, todos esses detalhes de alíquotas interestaduais entre o estado de origem e destino você precisa saber, certo? Precisa entender esse processo. Você precisa saber também, lógico, você vai encontrar no regulamento do ICMS do seu estado as alíquotas internas, tá, gente? Todo e qualquer estado, dependendo do seu produto, existem as alíquotas internas. Eu citei aqui como exemplo algumas, certo? 17, 18, 29 e etc. Diferentemente aqui das alíquotas interestaduais, que é 4, 7 e 12, aqui já existe uma variância maior de acordo com a legislação de cada estado de destino, ou seja, de acordo com a legislação interna do seu estado. Por exemplo, a alíquota básica aqui da Amapá é 18%, ele já foi lá no passado 17%, hoje atualmente ele é 18%, certo? Mas tem produtos aqui no estado que é 29%, certo? Então, o regulamento do estado, decreto 2269, você vai identificar no artigo 25, salvo não me engano, na parte das alíquotas do nosso regulamento, o que cabe os produtos A, B, C, D, Y, enfim, as alíquotas internas, beleza? Também você tem que olhar no seu regulamento do seu estado os produtos que são isentos, tá, gente? Existem operações isentas de ICMS. Eu até dei dois exemplos aqui para você. Exportações e produtos de cesta básica. Aqui na nossa região, nosso estado, Amapá, produtos de cesta básica, existe mais de 20 itens de produtos de cesta básica que são isentos de ICMS, ou seja, não vou pagar ICMS sobre esse determinado item. Tranquilo? Então também uma informação relevante. Dito isto, um exemplo básico do que é o ICMS, a gente vai agora para esses 6 etapas, 6 passos extremamente relevantes de como apurar o seu ICMS. Primeira forma aí que você vai apurar o seu ICMS, primeiro passo, é a operação normal. Ou seja, é muito comum você utilizar a operação normal, lógico, naquela modalidade não cumulativa. Débito menos o crédito igual ao saldo apurado. Ou seja, tudo que eu compro, eu vou analisar item a item o que é possível tomar crédito. E tudo que eu vendo, eu vou analisar item a item daquilo que vai me gerar o débito. Então, um exemplo básico. Eu comprei um produto lá de São Paulo para Amapá, onde não é submissão tributária, que eu vou falar aqui, não é isento, enfim, é uma regra básica. Então, me tomou um crédito de 7%. E agora eu vou vender esse produto aqui no Amapá, que vai me gerar um débito de 18%. Vou confrontar o crédito da minha operação da origem, que é 7%, e logicamente com o débito da minha saída, das minhas operações de saída, e assim o meu saldo devedor eu vou apurar. E como é que se apura no regime normal, gente? Você apura através do SPED fiscal, conhecido como SPED FDI, tá? Você vai pegar os documentos fiscais das operações de entrada, das operações de saída e assim apurar este regime de recolhimento. Lógico, regime normal, empresas do Simples estão fora, né? Empresas do Simples vão apurar dentro do regime do Simples, que é mais aqui o segundo passo para passar para vocês aqui, certo? Esse segundo passo, empresas do Simples Nacional, podendo ser enquadrada como MEI, que é o microempreendedor individual, para quem tem fatura até 81 mil, né? Receita bruta até 81 mil, que nesse caso o MEI, lembra que na divisão lá do rateio da taxa que você vai pagar, R$1 é destinado ao ICMS, certo? Para as atividades de fato gerador do ICMS, tá? Aí você tem as MEs e EPPs, detalhe importante, lembra que você paga dentro do Simples de acordo com seu anexo, anexo 1 comércio, anexo 2 indústria, certo? E de acordo com o seu faturamento, certo? Receita bruta anual 12 meses. Se você estiver na primeira faixa de 0 até 180 mil, vai iniciar com a alíquota de 4%. Dentro dessa alíquota de 4%, uma parte dela é destinado a ICMS e assim sucessivamente. Então, é muitíssimo importante saber se você é optante pelo Simples Nacional, você tem que verificar em que anexo e como informar essa declaração.
Um outro detalhe importante que muita gente me pergunta: Alves, eu era do Simples, desenquadrei do Simples e agora você vai para o regime normal, você vai ter que apurar o débito e crédito. Alves, eu sou do Simples, mas ultrapassei o sublimite. Que no caso aqui no Amapá, por exemplo, o sublimite do Simples é 1.800.000. Eu ultrapassei 1.800.000, mas não ultrapassei o limite federal que é de 4.800.000. Nesse caso, apenas o ICMS eu vou apurar no regime normal. Débito e crédito, operação não cumulativa. Continua apurando os demais tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP patronal, dentro do Simples. Beleza? Então esse detalhe também é importantíssimo. Outro passo, o terceiro passo aqui para trazer para vocês é o ICMS substituição tributária. Já tenho vídeos aqui no canal, inclusive se você acompanha o nosso canal, o canal do YouTube, você vai identificar que eu já compartilhei bastante informação sobre esse tema. E esse tema, gente, é realmente relevante porque independente de você ser do Simples e você ser no regime normal, é uma forma que o Estado adota de recolhimento antecipado do ICMS, certo? Mas lógico, você precisa saber que nesta operação foi transferida a responsabilidade do recolhimento a uma terceira pessoa, né? Que é o contribuinte substituto, que é o seu fornecedor, certo? Então, por exemplo, meu fornecedor de São Paulo, que vende essa canetinha aqui para mim, certo? E se existe uma normativa, um protocolo ou convênio determinando entre São Paulo e o Amapá, determinando que essa caneta tem que pagar o ICMS antecipado através da substituição tributária, então o meu fornecedor, que é o contribuinte substituto, vai ter que calcular esse imposto para mim, que é o substituído aqui no Amapá. E lógico, eu, quando vou na entrada do meu estoque, vou vender, eu vou pagar ICMS desta minha caneta? Não, porque já foi pago na operação anterior. Então, se eu sou do regime normal, eu vou pagar novamente? Não, mas você vai ter que informar no seu SPED, na sua operação. Não vai, nesse caso, tomar crédito, porque você já tomou o crédito lá na apuração da substituição tributária, mas também não vai te gerar débito, porque você já pagou também na apuração da substituição tributária. E se eu sou do Simples, no momento que eu segregar a receita, eu tenho que informar no Simples que já foi pago por substituição tributária, porque senão vou acabar pagando de novo aqui dentro do Simples. Então, muito cuidado, muita atenção nesta operação. Então, substituição tributária também é mais uma forma dos estados aí arrecadar o ICMS. Beleza? Quarto passo, quarto item aqui, o ICMS diferencial de alíquota. E por falar em diferencial de alíquota, eu preciso do seu like, do seu joinha, para que vai fazer uma diferença enorme no nosso canal, para a gente chegar e compartilhar essa informação ao máximo de pessoas, beleza? Dá um joinha para a gente compartilhar esse vídeo. Muito bem, ICMS diferencial de alíquota, gente, a gente precisa entender que tem duas etapas aqui. Primeiro, ICMS de FAO para contribuinte do ICMS, tá? Contribuinte. O que é contribuinte do ICMS? É nós, pessoa física? Não, gente. Nós somos não contribuintes. Contribuinte do ICMS são aquelas empresas que possuem fato gerador do ICMS. Por exemplo, eu sou um supermercado. Eu compro e vendo mercadoria, tá certo? Mas, nesse caso, eu comprei um caminhão. Comprei um caminhão de fora, de outro estado, para uso da minha atividade. Eu não vendo o caminhão. Nesse caso, eu tenho que pagar a diferencial de alíquota? Sim, porque eu sou contribuinte do ICMS e é um produto meu ativo imobilizado, certo? Então, o que é o ICMS diferencial de alíquota? É justamente a diferença da alíquota de origem, que é a alíquota intraestadual, em relação à alíquota interna, tá? Porque você passa a ser consumidor desta mercadoria. Você não vai revender essa operação, certo? E você tem aqui o não contribuinte, que é o consumidor final, certo? Que muita gente já conhece, sabe que os fornecedores, grandes fornecedores, principalmente os e-commerce, vendem aí pela internet, né? Vende muito produtos em diversos estados. A pandemia aí a gente sabe que estourou a venda do e-commerce,
que fornecedor lá em São Paulo, que vendeu para mim, que comprei, por exemplo, um notebook, que eu sou um consumidor final, eu, Albert, e quando ele mandar essa mercadoria, ele tem que recolher a fatia do diferencial de alíquota aqui para o estado de destino onde está sendo enviada esta mercadoria. Beleza? Então, esse detalhe é mais um passo aí que as empresas têm que apurar e recolher o ICMS. Lembrando que o fato gerador, eu estou citando mercadoria, tá, gente? Mas também serviço de transporte interestadual, intermunicipal, ele cabe também de FAO, tá? Não é só mercadoria. Então, uma atenção, né, em alguns passos aqui também para você entender sobre isso. Mais um passo aqui, ICMS antecipação, gente. Isso aqui é um caso até bastante polêmico. Aliás, o ICMS tem muitos casos polêmicos em relação a discussões em tribunais superiores, certo? Alguns, inclusive, já aí em pleno, bem avançados os entendimentos, o STF se posicionando. Não é o tema do nosso vídeo aqui falar sobre isso, tá? Mas a gente pode até posteriormente, uma próxima vez, fazer um vídeo mais específico sobre esses temas, certo? Sobre os julgamentos mais recentes que vem acontecendo. Mas o ICMS antecipação é mais uma forma de apurar os impostos. Alguns estados determinam essa antecipação, certo? E isso, às vezes, a gente precisa ter um cuidado com isso, certo? Então, a gente pergunta, Albert, aqui no meu estado cobra uma antecipação parcial de determinado produto. Ou seja, quando já entra aqui, eu já me cobro. Beleza, o estado se prontificou através do seu regulamento determinando essa cobrança. Então, sempre tem que olhar a operação de origem e destino, beleza? Então, existe antecipação com encerramento, existe antecipação sem encerramento. Quando for sem encerramento, é porque é uma antecipação parcial. Você ainda vai ter que apurar uma diferença quando você for vender, certo? Vou dar um exemplo básico. Aqui no Amapá existe antecipação, tipo exemplo, bolsas, calçados, vestuários, essa segmentação, certo? E você antecipa, nesse caso, parte desse valor, mas nesse caso ainda sem encerramento. Você vai apurar e o valor que você pagou de antecipação você vai e abate, certo? Então esse detalhe também é importantíssimo. E o sexto e último passo do nosso vídeo aqui para você é a questão da importação e exportação. É mais uma forma também do Estado arrecadar, certo? Que é principalmente, lógico, relacionado à importação. Eu coloquei aqui exportação, gente, mas lembre que a exportação, por questão de balança comercial, está dentro dos requisitos de isenção de ICMS, certo? Mas na importação não, você paga tudo no desembaraço aduaneiro, certo? Paga tudo no desembaraço aduaneiro. Então, ou seja, vou importar um container de um produto X e você vai ter que fazer todo o pagamento no desembaraço aduaneiro para liberar aquela carga que foi diretamente importada aí do exterior, né? Então, é também uma forma de arrecadação do Estado. Aí tu diz, Albert, qual é a tributação sobre essa canetinha aqui no Amapá na importação? Aí você vai ter que pegar o regulamento do Estado, o código tributário do seu Estado e verificar o percentual na questão da importação, a MVA, verificar se existe algum tipo de isenção, verificar a normativa para assim fazer o cálculo no momento da importação. Beleza? Lembrando que a desembaraço aduaneiro tem regras aduaneiras a ser cumprida. Beleza, gente? Então, nesse vídeo, eu trouxe aqui 6 passos de como apurar o ICMS, gente. Então, é muito comum aqui você apurar em regime normal ou simples nacional, substituição tributária, diferencial de alíquota, antecipação, importação e exportação. Então, são operações comuns que é do dia a dia das empresas em geral, certo? Lembrando que prestação de serviço também, específico de transporte intermunicipal, interestadual e comunicação, também é fato gerador de ICMS, certo? Existem outras prestações de serviço? Não. Outras prestações de serviço cabe ISS, que é imposto municipal, certo? Mas circulação de mercadoria e essas prestações de serviço, é interessante você ter um entendimento e assim cumprir com esse tributo. Lembrando que você também tem que cumprir as obrigações acessórias, que não é um tema desse vídeo,
um próximo vídeo para a gente trazer mais informações. Se você gostou desse vídeo, gente, não esqueça de comentar, de compartilhar, de sempre mandar perguntas e sugestões e dar um joinha, dar um like para compartilhar o nosso tema, tá certo? Um abraço, gente, e a gente se vê.